Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vamos falar como enriquecer enquanto você dorme. Enquanto dormimos, o enriquecimento financeiro direto pode não ser possível. No entanto, existem algumas estratégias que podem ajudar a aumentar a sua riqueza indiretamente durante o sono. Investimentos. Uma maneira de enriquecer é investir o seu dinheiro. Ao investir em ações, títulos, imóveis ou outros ativos financeiros, você pode obter retornos financeiros ao longo do tempo. Mesmo enquanto dorme, é importante fazer uma pesquisa adequada e buscar aconselhamento financeiro antes de investir. Renda passiva. Procure formas de gerar renda passiva, ou seja, renda que você recebe regularmente sem precisar dedicar tempo e esforço contínuos. Isso pode ser alcançado através de investimentos em dividendos, aluguel de imóveis, criação de um negócio online, royalties de livros ou músicas, entre outras opções. Educação financeira. Enquanto dorme, você pode aproveitar o tempo para aprender sobre finanças e investimentos. Aumentar seu conhecimento financeiro pode ajudá-lo a tomar decisões mais informadas sobre como gerenciar seu dinheiro e aumentar sua riqueza a longo prazo. Automatização de finanças. Utilize ferramentas de automação financeira para ajudar a gerenciar seus gastos. Economizar e investir. Existem aplicativos e serviços disponíveis que podem ajudar a economizar dinheiro de forma eficiente, mesmo enquanto você dorme. Lembre-se de que enriquecer requer tempo, paciência e disciplina. Não espere resultados imediatos, mas mantenha uma abordagem consistente e estratégica ao longo do tempo. Qual a diferença entre renda passiva e renda ativa? A diferença entre renda passiva e renda ativa está relacionada à forma como o dinheiro é gerado. A renda passiva é aquela que é gerada com pouco ou nenhum esforço contínuo. É o tipo de renda que você recebe regularmente, mesmo sem estar ativamente envolvido no trabalho. Alguns exemplos comuns de renda passiva incluem aluguel de imóveis, dividendos de ações, royalties de livros ou música, renda gerada por um negócio online automatizado, entre outros. A renda passiva é muitas vezes considerada uma forma de ganhar dinheiro enquanto você dorme. Continua a chegar mesmo quando você não está trabalhando ativamente. Renda ativa. A renda ativa é aquela que é gerada com base no trabalho e esforço ativo.
é o tipo de renda que você recebe em troca de sua participação direta em uma atividade ou emprego. Isso geralmente envolve trocar tempo e habilidades por dinheiro. Exemplos de renda ativa incluem salários, comissões, honorários, profissionais renda de um negócio próprio, entre outros. A renda ativa requer que você esteja ativamente envolvido e dedicando tempo e esforço para gerar essa renda. É importante notar que tanto a renda passiva quanto a renda ativa têm seus prós e contras. A renda passiva oferece a possibilidade de gerar dinheiro mesmo quando você não está trabalhando ativamente, proporcionando mais liberdade e flexibilidade. No entanto, geralmente requer um investimento inicial ou esforço significativo para ser estabelecida. Já a renda ativa é mais imediata e depende do seu trabalho contínuo, mas pode ser limitada pelo número de horas que você pode dedicar ao trabalho. Muitas pessoas buscam diversificar suas fontes de renda, combinando renda passiva e renda ativa para criar uma base financeira mais estável e aumentar suas oportunidades de enriquecimento. Qual a diferença entre investir em ações para receber dividendos e investir em ações para obter lucros de curto prazo? A diferença entre investir em ações para receber dividendos e investir em ações para obter lucros de curto prazo está relacionada aos objetivos e estratégias de investimento. Investir em ações para receber dividendos. Quando você investe em ações com o objetivo de receber dividendos, está buscando uma fonte de renda passiva. Os dividendos são pagamentos periódicos feitos pelas empresas aos acionistas como uma parcela dos lucros. Os investidores que buscam dividendos geralmente estão mais interessados em construir um portfólio de longo prazo e receber um fluxo constante de renda. Eles tendem a escolher empresas estáveis e maduras com histórico de pagamento de dividendos consistentes. O foco principal é a geração de renda ao longo do tempo, em vez de obter lucros imediatos. Com a venda das ações, investir em ações para obter lucros de curto prazo, por outro lado, investir em ações para obter lucros de curto prazo envolve a compra e venda de ações com o objetivo de aproveitar movimentos de preços no curto prazo. Os investidores que buscam lucros de curto prazo estão mais interessados em especular sobre o aumento do preço das ações em um curto período de tempo e lucrar com essas flutuações.
Eles podem usar estratégias como análise técnica, acompanhar notícias e eventos do mercado e realizar negociações frequentes. O foco principal de aproveitar as oportunidades de lucro no mercado, mesmo que isso envolva vender as ações em um curto período de tempo, é importante destacar que investir em ações sempre envolve riscos, independentemente da estratégia adotada. Investimentos em ações estão sujeitos a flutuações do mercado, riscos empresariais e outros fatores que podem afetar o desempenho das ações. Antes de investir, é recomendável fazer uma análise cuidadosa, considerar o seu perfil de risco, objetivos financeiros e buscar orientação de profissionais qualificados como assessores financeiros ou corretores. Como os investidores que buscam dividendos escolhem as empresas para investir? Os investidores que buscam dividendos geralmente têm critérios específicos ao escolher as empresas nas quais desejam investir. Aqui estão alguns dos principais fatores que eles consideram histórico de pagamento de dividendos. Os investidores de dividendos geralmente preferem empresas que têm um histórico consistente de pagamento de dividendos ao longo do tempo. Eles analisam os dados passados dos dividendos, verificam se a empresa tem um histórico sólido de pagamento e se aumentou ou manteve os dividendos ao longo dos anos. Dividend yield. O dividend yield é a relação entre o dividendo anual pago pela empresa e o preço atual da ação. Os investidores de dividendos geralmente procuram empresas com dividend yield atrativos em relação ao mercado. Um dividend yield mais alto indica uma maior porcentagem de retorno em relação ao preço da ação, o que pode ser um sinal de uma empresa que distribui uma parcela significativa de seus lucros aos acionistas. Estabilidade financeira. A estabilidade financeira da empresa é um fator importante para os investidores de dividendos. Eles analisam os fundamentos financeiros da empresa, como lucros consistentes, baixo endividamento, fluxo de caixa saudável e uma posição financeira sólida. Empresas com uma base financeira estável são mais propensas a continuar pagando dividendos no longo prazo. Setores defensivos. Investidores de dividendos muitas vezes preferem investir em setores defensivos, como empresas de serviços públicos, empresas de consumo básico
e empresas farmacêuticas. Estes setores tendem a ser menos voláteis e mais estáveis, o que pode proporcionar um fluxo constante de dividendos. Perspectivas futuras, além do histórico e da estabilidade atual, os investidores de dividendos também consideram as expectativas futuras da empresa. Eles avaliam o potencial de crescimento da empresa, a capacidade de gerar lucros no futuro e a sustentabilidade dos dividendos. O objetivo é encontrar empresas que não apenas pagam dividendos consistentes no presente, mas também têm a capacidade de aumentar os dividendos ao longo do tempo. É importante ressaltar que a escolha de empresas para investir em dividendos pode variar de acordo com o perfil de risco e os objetivos financeiros de cada investidor. É recomendável fazer uma análise aprofundada, considerar várias fontes de informação e, se necessário, buscar orientação de profissionais qualificados antes de tomar decisões de investimento. Aqui estão mais informações sobre como os investidores que buscam dividendos escolhem as empresas para investir. Reinvestimento de dividendos. Muitos investidores de dividendos consideram a opção de reinvestir os dividendos recebidos. Isso significa que eles utilizam os dividendos para comprar mais ações da mesma empresa em vez de retirar o dinheiro. Isso permite que eles aumentem sua participação na empresa ao longo do tempo e potencialmente aumentem seus rendimentos futuros. Política de dividendos. Os investidores de dividendos também analisam a política de dividendos da empresa. Algumas empresas têm uma política de dividendos estável, onde tenta manter um pagamento consistente ao longo do tempo, mesmo que os lucros variem. Outras empresas têm uma política de dividendos progressiva, onde aumenta os dividendos à medida que os lucros crescem. Os investidores podem preferir uma ou outra abordagem, dependendo de seus objetivos de investimento. Análise fundamental. A análise fundamental desempenha um papel importante na seleção de empresas para investir em dividendos. Isso envolve a análise dos fundamentos financeiros da empresa, incluindo a análise do balanço patrimonial, demonstração de resultados e fluxo de caixa. Os investidores também podem
analisar indicadores financeiros como o índice de pagamento de dividendos, que compara o dividendo pago aos lucros gerados pela empresa. Análise comparativa: os investidores de dividendos também podem comparar várias empresas em um setor específico para identificar aquelas com os melhores fundamentos e perspectivas de dividendos. Eles podem analisar métricas como a relação preço-lucro, PL, o crescimento dos lucros, e a taxa de distribuição de dividendos e a taxa de crescimento dos dividendos, para fazer comparação e tomar decisões informadas. Diversificação: assim como é em qualquer estratégia de investimento, os investidores de dividendos também consideram a importância da diversificação. Diversificar os investimentos em diferentes setores e empresas reduz o risco de depender exclusivamente de uma única empresa para os dividendos. Isso ajuda a proteger o portfólio de possíveis flutuações no desempenho de uma empresa específica. Lembrando que cada investidor pode ter suas preferências e estratégias específicas ao escolher empresas para investir em dividendos. É importante realizar uma análise cuidadosa, considerar o perfil de risco, os objetivos financeiros e buscar informações de qualidade antes de tomar decisões de investimento. Qual é a importância da análise comparativa para os investidores que procuram empresas para investir em dividendos? A análise comparativa desempenha um papel crucial para os investidores que procuram empresas para investir em dividendos. Estão algumas razões pelas quais a análise comparativa é importante nesse contexto. Identificação de empresas com desempenho superior. A análise comparativa permite que os investidores comparem várias empresas em comum em um setor específico para identificar aquelas com desempenho superior em termos de pagamento de dividendos. Ao comparar métricas como a taxa de distribuição de dividendos e a taxa de crescimento dos dividendos, os investidores podem identificar empresas que têm um histórico sólido de pagamento de dividendos, consistentes e que também demonstram um potencial de crescimento dos dividendos no futuro. Avaliação dos fundamentos financeiros. A análise comparativa também ajuda os investidores a avaliar
os fundamentos financeiros das empresas. Eles podem comparar métricas como o índice de pagamento de dividendos, que compara o dividendo pago aos lucros gerados pela empresa, e o crescimento dos lucros ao longo do tempo, ao analisar essas métricas em comparação com outras empresas do setor. Os investidores podem identificar aquelas que possuem uma base financeira sólida e são capazes de sustentar o pagamento de dividendos no longo prazo. A avaliação do potencial de crescimento, além de analisar o histórico de pagamento de dividendos, a análise comparativa também permite que os investidores avaliem o potencial de crescimento futuro dos dividendos. Eles podem comparar a taxa de crescimento dos dividendos em diferentes empresas para identificar aquelas que têm um histórico de aumentos consistentes e um potencial de crescimento sustentável. Isso é importante para os investidores que desejam não apenas receber dividendos regulares, mas também aumentar seu rendimento ao longo do tempo. E gestão de risco, a análise comparativa também desempenha um papel na gestão de risco ao comparar várias empresas. Os investidores podem diversificar seus investimentos em diferentes setores e empresas, reduzindo assim o risco de depender exclusivamente de uma única empresa para os dividendos. Isso ajuda a proteger o portfólio de possíveis flutuações no desempenho de uma empresa específica e minimiza o impacto caso uma empresa específica reduza ou suspenda o pagamento de dividendos. Em resumo, a análise comparativa é importante para os investidores que procuram empresas para investir em dividendos, pois ajuda a identificar empresas com desempenho superior, avaliar os fundamentos financeiros, avaliar o potencial de crescimento dos dividendos e gerenciar o risco. Essa análise permite que os investidores tomem decisões informadas e construa um portfólio de dividendos equilibrado e lucrativo. Para os iniciantes, ótimas empresas, setor de energia elétrica, banco, seguro, saneamento básico. Espero que tenha gostado do vídeo e até o próximo vídeo. Um abraço para todos.